Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, de Matemática, estamos mais uma vez aqui, tá? Dando prosseguimento ao nosso projeto. Lembrando que esse aqui é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação, tá? Não esqueça de acessar o nosso material que está no link. No nosso último vídeo, nós estávamos vendo a questão de grandezas proporcionais, tá? Então vamos dar continuidade, vem comigo. A questão que iremos ver agora será exatamente a questão de número 49, tá? A questão de número 49 diz o seguinte: a resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material, certo? Utilizado na construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Turma, no nosso último vídeo eu te dei uma dica, né? Qual foi a dica? Foi até uma questão muito parecida com essa. Qual foi a dica? Que se você queria saber, a relação entre as grandezas oferecidas e a resistência, você colocava a constante e multiplicava por uma fração, tá? Na parte de cima, você coloca as grandezas que são diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcionais. E na parte de baixo, as grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Lembrando que nesse problema aqui, a gente não tem grandezas inversamente proporcionais. Então, não vai existir a parte do denominador, tá ok? Então, essa resistência que ele chamou aí, de S, será igual à minha constante multiplicado pelas grandezas que são diretamente proporcionais. Bora buscar no texto? No texto ele disse que essa resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional a quem? A largura Bzinho, então vezes B, e ao quadrado da altura Dzinho. Então vai ficar Dzinho elevado o quê, turma? Ao quadrado. Acabou? Sim, professor, acabou. Então agora a gente só deve procurar a alternativa que exprime, tá? Essa relaçãozinha aí, certo? Entre a resistência e as duas grandezas. E essa relação vai estar presente exatamente na alternativa letra C, tá ok? Então, ó, pega essa dica aqui, tá? Que de novo eu tô te falando de acordo com o vídeo anterior, lembrou? Sigamos. Questão de número 50. Para certas molas, a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência da mola D, do número de espirais úteis N, do diâmetro Dzinho, do fio de metal do qual é formada a mola e do módulo da elasticidade do material G. Muita informação, né, turma? Bora! A fórmula evidencia, certo, essas relações de dependência, tá? Então, C é o que? É a minha constante elástica, né? Então, essa minha constante elástica está relacionada com todas essas grandezas, certo? Que foram fornecidas de acordo com a fórmula, tá ok? De acordo com o texto. O dono de uma fábrica possui uma mola M1. Então, já substitui, certo? Uma mola M1 em um de seus equipamentos, que tem características D1, então já substitui aqui na fórmula, certo? D minúsculo 1, aonde está bem aqui, também já substitui na fórmula que ele me deu. N1 está aqui substituído e G1 também substituído. Tá ok? Então tá aqui, né? A nossa constante chamada de C1 em função dessas grandezas substituídas de acordo com a fórmula fornecida. Essa mola precisa ser substituída por outra, certo? Uma mola M2, produzida de um outro material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica C2, certo? Da seguinte maneira. D2 será igual a D1 dividido por 3.
tá? Então, D2 equivale a 1/3 de D1. Próxima informação. Dzinho 2 é igual a 3D1. Então, Dzinho 2 é o triplo de D1, tá ok? Próxima. N2 é 9 vezes N1 e, continuando, além disso, a constante de elástica G2 do novo material é igual a 4G1, tá? Então, G2 é igual a 4 vezes G1. Então, pessoal, o que está acontecendo? Ele deu uma fórmula para a gente e eu peguei essa fórmula e substituí pelas primeiras grandezas. Tudo em função de 1, né? D1, N1 e assim sucessivamente. O valor da constante C2, certo? Em função de C1 é igual a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula original que ele me deu, né? Pronto. Então, aqui, ó, vou colocar C igual a quem? A G, certo? Que multiplica quem? D elevado à quarta. Tudo isso sobre 8 vezes D elevado ao cubo vezes N, tá? Agora aqui, turma, já é quem? Já é a constante 2, né? Então, bora colocar o índice 2. Então, bem aqui, ó, C2, G2, D2, D2 e N2. Agora já é a hora de eu colocar, tá, as constantes, certo? As grandezas de C2 em função de C1, ok? Então, bora lá. C2 é igual a, primeiro é G2. Quem é G2? É 4 vezes G1. Então, vamos lá. 4 vezes G1, que multiplica D2, a quarta. Quem é D2? É 3D1. Então, vai ficar 3D1, tudo isso elevado à quarta, tá? Não esquece, tanto o coeficiente quanto a variável. Dividido por 8, que multiplica D2 ao cubo, tá? Turma, agora só que quem é D2? É D1 sobre 3, certo? Então, vai ficar D1 sobre 3, tudo isso elevado o quê? Ao cubo, vezes N2. Bora buscar N2? Tá aqui, ó. N2 é 9 vezes N1. 9 vezes o quê? N1, tá ok? Primeiro, vamos resolver as potências e depois isolar as variáveis, tá? Que me fornecem C1, para colocar C2 em função de C1, tá ok? Me acompanhe, ó, para cá. C2 será igual a, vou repetir, 4G1 e vou resolver essa potência. 3 elevado à quarta é 81, que multiplica D1 elevado o quê? A quarta, beleza? Tudo isso aqui, turma, vai estar dividido por quem? Por 8, que multiplica D1 ao cubo, dá o próprio D1 ao cubo, sobre 3 ao cubo. Quanto é 3 ao cubo? É 27, que multiplica quem? 9 vezes N1, tá ok? Agora é a hora em que eu vou selecionando as minhas, tá, grandezas que fazem com que eu chegue em C1, tá? Qual é a primeira grandeza que aparece para C1? É G1, tá? E G1, turma, ela aparece bem aqui, ó. Ok? Então é a primeira que eu vou colocar. Então C2 será igual a G1, já foi, que multiplica quem? D1 elevado à quarta. Então, D1 elevado à quarta está bem aqui, ó. D1 elevado à quarta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma fração somente para colocar as grandezas, tá? De C1 e uma outra fração para os números, tá? Que não fazem parte. Então, bem aqui, ó, uma fração só para quem pertence a C1 e uma outra fração aqui para quem não pertence. Quem é que não pertence a essa primeira parte aqui, ó? É o 4 e quem? O 81. Então, bem aqui vai ficar 4 vezes
81, ok? Bora para a parte de baixo. Na parte de baixo, quem é que pertence a C1? 8. O 8 está bem aqui, então ele vai permanecer, tá? 8 que multiplica. Quem pertence mais aí? D1 ao cubo, tá? Então D1 ao cubo está bem aqui, né? D1 ao cubo pertence. Então vai ficar D1 maiúsculo ao cubo. E a última variável, quem é? N1, que é justamente essa última aqui, ó, N1, ó. Justamente essa daqui, tá? Esqueci de circular lá de cima. Vezes N1. Agora, na parte de baixo, o que realmente, tá, não fazia parte de C1 era o 8. Então ele vem para cá, 8. 8 não. O 8 ele pertencia, então ele já estava ali. Quem não pertencia era o 27. Como aqui eu tenho 27 embaixo, turma, é subtendido que em cima tem 1, tá? Então, bem aqui é 1 sobre quem? 27, que multiplica 9, ó. Ok? Então, tudo isso aqui é realmente o que não fazia parte de quem? De C2, de C1, tá ok? E é o que realmente vai fornecer o nosso coeficiente, tá? O nosso primeiro número lá das alternativas. Agora eu quero que você repare o seguinte, ó. Quando eu tenho G1 que multiplica D1 elevado à quarta dividido por 8, D1 ao cubo N1, essa expressão é exatamente a que está aqui, que se refere a quem, turma? C1, tá ok? Então vai ficar C2 é igual, isso tudo aqui é igual aqui a C1 que multiplica. Agora bora fazer aí, né, os cálculos com relação ao que aparece ali. Eu posso logo fazer o seguinte, né, eu posso fazer essa simplificação aqui do 9 pelo 27. Então aqui em cima vai ficar 4 vezes 81, tudo isso sobre 1 dividido para quem? 9 por 9 dá 1 e 27 por 9, 3, ó. Ok? Então eu tenho que C2 será igual a C1 que multiplica. Turminha, bem aqui é a divisão de fração. Esse 3 ele vai passar para cima multiplicando tanto o 4 quanto o 81, tá? Então a tua conta final vai ser 3 vezes 4, certo? Posso até fazer isso, ó. Posso até logo cortar esse 3 daqui de baixo e jogar ele aqui para cima, tá? Professor, o que o senhor fez? Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficou 3 vezes 4, 12, 12 vezes 81. Fazendo a multiplicação 12 vezes 81, vai dar exatamente 972, tá? Então agora só me resta ir nas alternativas e ver onde tem 972 vezes C1. Questãozinha, né, com nível um pouquinho mais alto, porque foram várias informações, várias substituições, tá? Em que a gente tem que tomar cuidado na hora que eu for fazendo as pequenas contas e as substituições. Aqui teve conta de potência, teve conta de divisão de fração, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, viu, turma? Muito bem, então vamos agora para a próxima questão. Só apagar aqui, tá? Ganhar um pouquinho mais de espaço. Agora, toda vez, turma, que você for responder uma questão aqui, tá? Junto com a gente, primeiro, você tenta fazer a questão sozinho, tá? Leia a questão, tenta fazer sozinho, só para depois realmente ver a resolução do vídeo, ok? Bora para 51? A questão 51 ainda é dessa tratativa, tá? Com relação a grandezas proporcionais. Me acompanhe. A lei da gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Ela é dada pela equação. Para colocar F igual a G
que multiplica M1 vezes M2, tudo isso dividido por D ao quadrado. Bora ver agora quem é quem aí, né? M1 e M2 são as massas dos objetos. Dzinho é a distância entre eles. G é a constante universal da gravitação, ok? E F é a intensidade da força gravitacional que um objeto exerce sobre o outro. Considere um esquema considere um esquema que represente 5 satélites de mesma massa. Então a massa não vai interferir nesse cálculo, tá? Orbitando em torno da Terra, certo? Massa orbitando a Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E. Então são os 5 satélites. Sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra, ou seja, A é o mais distante e E é quem é o mais próximo da Terra, certo? Então, olha só, quem é que tem a maior distância? Então, a maior distância, quem é a maior distância? É justamente o satélite A. E quem é que tem a menor distância? A menor distância é o satélite E, tá ok? Informação importantíssima para a resolução aí, tá? Da questão. De acordo com a lei da gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre qual satélite? A, B, C, D e E. Pessoal, só voltando aqui para a fórmula, a gente tem que analisar, né? Em algumas questões anteriores, tá? Eu comentei com vocês o seguinte, foram até questões sobre viga, vocês lembram? Que lá eu colocava assim, ó, S é igual a K, que multiplica, aqui na parte de cima eu coloco as grandezas que são diretamente proporcionais, e aqui as grandezas que são inversamente o quê? Proporcionais, tá? Então, o que isso significa? Que a força, ela é diretamente proporcional à massa, tá? Dos satélites. Agora, o que significa dizer, professor, que realmente uma grandeza, ela é diretamente proporcional? É que quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Se uma dobra, a outra dobra, tá? Se uma triplica, a outra triplica, tá ok? E na parte de baixo aparecem as grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Agora, o que significa dizer que uma grandeza é inversamente proporcional à outra? Significa que quando uma aumenta, a outra o quê? Diminui, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Assim que uma aumenta, a outra faz o quê? Diminui proporcionalmente. Então, o que significa o seguinte, que para essa questão aqui, eu tenho que a força é inversamente proporcional à distância. Então, quem tem a maior distância vai ser sobre ele exercido a menor força, né? Está distante, está muito longe. Então, a força gravitacional está pequena sobre esse corpo, tá ok? E quanto menor a distância, quanto mais próximo, tá? Significa que eu terei a maior força gravitacional exercida, né, sobre esse corpo, tá ok? Então, pessoal, ele quer saber o seguinte, bora voltar para o comando da questão. Exerce a maior força sobre aquele que está na menor o que? Distância, tá? Então, quem é que está a menor distância? O E. Se o E é que está a menor distância, com certeza é ele que vai sofrer a maior força, tá? Então, o E está exatamente na alternativa letra E, tranquilo? Então, pessoal, tá? Espero que realmente tenha ajudado vocês aí no vídeo de hoje. Não esqueçam, tá, de acessar o nosso material no link e até o próximo encontro. Valeu!